Olá, amigos, amigas. Mais uma oportunidade de estarmos juntos no tema desta noite, que é um tanto intrigante, não é? Daqui a alguns minutos iniciaremos. Enquanto isso, vamos nos ajustando por aqui. Olá, amigos, amigas. Olá, amigos, amigas. Olá, amigos, amigas. O que acharam do tema? Negue-se a si mesmo com uma interrogação. É sinal de que há muitas formas de entendermos esta proposta de Jesus, não é? Eu queria lembrar a vocês que se fizerem alguma colocação aí nos comentários e eu puder perceber, eu tentarei responder. E vocês podem fazer isso a qualquer momento, não é? E me aparecendo, eu procuro inserir, né, ou a pergunta, ou a dúvida, ou um ponto de vista que vocês tenham. Miriam Reicher já traz o seu boa noite. Inês Benevides já está aí. E vamos compondo, né, este encontro que há de ser uma oportunidade de troca de ideias e de abastecimento da nossa alma desse alimento que a espiritualidade nos proporciona, né? Marcos Cruz, trazendo votos de muita paz. Obrigado, Marcos. Estamos já nos aproximando do momento de início e, como todo espaço onde nos reunimos em nome de Jesus, é muito bom quando unimos corações e nos reportamos a Ele. Esse movimento de sintonia cria uma disposição favorável a encararmos aquilo que está sendo trazido com mais lucidez, com mais presença de espírito, usando os recursos que temos para viver intensamente este momento, né? N. Miranda, dando as boas-vindas a todos os presentes. Eu os convido, então, por alguns instantes, a nos recolhermos no lugar sagrado da nossa alma, onde nos encontramos conosco mesmos. E nesse lugar onde sentimos que somos
autênticos filhos de Deus, nós conseguimos conversar com o Criador. Conseguimos conversar com o Cristo interno e com o Cristo, figura iluminada que governa nosso planeta e outros do sistema solar. Com eles, então, nós conversamos. Senhor Jesus, nosso mestre, nosso modelo, nossa referência, nosso orientador, sentimos neste espaço da nossa intimidade a sua presença, nessa vibração terna, carinhosa, que experimentamos na nossa intimidade. O seu amor banha o nosso ser e, mergulhados nesse oceano de vibrações agradáveis, nos sentimos agradecidos por existir, por estar aqui nesse momento e por poder, em grupo, entender melhor a sua proposta como o mensageiro da boa nova, das boas notícias. Esteja conosco, Senhor, para que consigamos captar o seu recado, as boas notícias que deixastes para nós. Que assim seja. Muito bom. Maurício Ricardo já está presente, Rosa Silva também. E vamos nós conversar. Em uma oportunidade, Jesus chama para si as pessoas que estavam presentes, porque ele tinha algo importante para comunicar. 3 evangelistas registraram esse momento. Mateus, no capítulo 16, Marcos, no capítulo 8 e Lucas, no capítulo 9 dos seus evangelhos. E Marcos diz assim: e chamando a si a multidão, junto com seus discípulos, disse-lhes. Observemos que cenário é esse, né? Jesus chama a multidão e chama seus discípulos. Quando ele faz isso, ele deseja que aquelas pessoas captem uma proposta como discípulos. Discípulos não são aqueles que repetem o ensinamento ou que estão na condição de alunos. O aluno, ele recebe uma orientação como aluno. O discípulo é aquele que não só recebe e entende, é aquele que segue aquela orientação, né? Então, se nós somos discípulos de Jesus, significa que a proposta dele é adotada por nós, nós a seguimos. Então, nós somos discípulos, não somos alunos dele. Se formos alunos, tudo bem, a gente ouve, a gente entende, né? A gente acha interessante, mas vivemos do jeito que nos convém, independente daquilo que está sendo ensinado, né? Se nós quisermos ser discípulos, significa que nós estamos num lugar diferente. Nós adotamos como nossa a proposta de Jesus. Então Jesus chama os discípulos, ou seja, aqueles que ele sabia que já estavam seguindo, né, praticando, vivenciando a sua proposta. E chama também a multidão.
Então ele transmite um ensino tanto para os discípulos quanto para a multidão. E qual era o ensino que ele deposita nesse momento educativo? Ele diz: se alguém quer vir após mim, o que isso nos aponta? Ele teve uma presença, ele deixou um recado, trouxe uma proposta, a boa notícia, as boas novas, que é o Evangelho. Ele, como um ser encarnado, deixaria a terra, porque ele estava investido de um corpo, e o corpo é algo perecível que tem fim, né? Então, feita a transmissão do seu recado, deixada a proposta para nós, aqueles que o quiserem seguir, adotar a sua proposta como sua, a proposta de Jesus como sua, aí ele faz 3 recomendações. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Primeira proposta. Tome sua cruz. Segunda proposta. E siga-me. Terceira proposta. Então, 3 estágios para alcançar o discipulato, para se tornar verdadeiramente um discípulo. Segui-lo. Quem o segue é seu discípulo. Então, deixado o recado com a presença dele na terra, se alguém quiser ser discípulo de Jesus, tem esses 3 requisitos a atender. Mas olha que interessante, ele não insistiu, não determinou que fizéssemos isso. Ele consulta. Se alguém quer vir após mim, então se alguém quiser fazer o caminho que ele demonstrou, como se vive, né, com integridade, com plenitude, com poder extremo, podendo fazer tudo o que ele fez e mais até, se alguém quiser optar por segui-lo, ser seu discípulo, fique atento. Primeira condição, negue-se a si mesmo. E essa condição, ela é o título, né, da nossa proposta, é o primeiro passo. E é um passo extremamente delicado, muito sutil, e que requer um bom entendimento a respeito. O que é que Jesus estava querendo estabelecer nesta condição? Negar-se a si mesmo. Bem, o si mesmo pode ser tomado em vários aspectos. Um deles é as personalidades que nós temos. Olha, você mesmo, aquilo que você apresenta. Então, nós, em nossa personalidade, né, temos vários traços, temos características, uns mais extrovertidos, menos extrovertidos, mais impulsivos, outros menos impulsivos, uns pacientes e outros irritadiços, né? Alguns explosivos, outros pacíficos. Cada um tem traços diferentes. E as nossas imperfeições e nossas virtudes transitam dentro de nós com diferentes intensidades. Os 2 traços mais marcantes em nossas definições são o do orgulho, que tem como contraponto a humildade, e o do egoísmo, que tem como contraponto
a caridade, a solidariedade, o altruísmo. Estas duas características são matrizes de quase todas as outras matrizes. Elas como que são galhos, né, que derivam destas duas características básicas. No orgulho, nós temos o desejo de estar acima, de ser superior, de sermos poderosos, de termos o controle das coisas, de exercermos autoridade, né? De, enfim, ocuparmos uma posição de superioridade em relação às outras pessoas. O lado oposto a este é o da humildade. Eu vejo todos como meus iguais, como meus irmãos, e eu quero ajudar, servir a todos. Eu me sinto forte porque ninguém me ameaça, eu não estou contra ninguém, portanto, mesmo que alguém esteja contra mim, isso não me afeta, porque eu não estou contra ninguém. Então isso é humildade. O outro traço é o do egoísmo, quando eu me acho o centro das atenções, o centro do poder, o centro do universo, e tenho a expectativa de que tudo seja conforme eu quero, conforme aquilo que é a minha vontade, e eu quero ter a posse de todas as coisas. Eu preciso ter. E quero para mim, independente dos outros. Então, se alguém morrer por falta daquilo que eu tenho, não é problema meu. Eu quero para mim, e tendo para mim, eu sou feliz. Assim eu penso no egoísmo, né? Já o lado oposto, né, que é a solidariedade, a fraternidade, o altruísmo, eu desejo compartilhar tudo com os outros, reconhecendo que somos iguais, todos filhos de Deus, todos na mesma rota evolutiva, e precisamos caminhar juntos. E sou feliz quando sirvo, quando sou solidário. Bem, estas características são traços da nossa personalidade e que se refere ao si mesmo. Esse si mesmo que é a nossa aparência, né? O si mesmo que se reporta ao atendimento dos nossos interesses pessoais. Então, Jesus se refere a esse ente, a essa dimensão do nosso ser. E ele propõe, então, negue-se a si mesmo, renuncie ao interesse de dominar, de ser mais forte, de ter o controle de tudo, de querer tudo para si, de se achar o centro do universo, de achar que Deus tem que atender a tudo conforme a sua vontade, que a vida tem que se organizar segundo suas crenças, seus valores, seu entendimento, seu ponto de vista e sua vontade. Então, esta é a dimensão a que se propõe que seja renunciada em favor de uma outra natureza que somos nós mesmos. E aí a expressão si mesmo pode se referir a outra coisa, pode se referir à nossa essência. Em inglês, self, si mesmo, né, é sinônimo também do nosso eu superior, da nossa consciência, né, que está como expressão da nossa natureza divina, e que também se equivale ao Cristo interno, uma vez que Cristo é o ser que brilha, aquele que tem, não é, a nobreza, uma superioridade que expressa
o amor infinito, a lucidez, a governança perfeita de todas as coisas. Então, o Cristo interno, ele também pode ser chamado de si mesmo em algumas construções, em algumas formas de expressão. Mas aqui nós vamos então chegarmos a um acordo para entendimento. Esse si mesmo que está no discurso de Jesus, numa linguagem moderna, se reporta ao nosso ego, né? A nossa aparência, a nossa maneira de nos apresentar ao mundo, que é mutável, circunstancial, né? que está em transformação por ser a sede das nossas imperfeições. Então, se hoje trouxéssemos a frase de Jesus para falar na nossa linguagem, né, diria assim: negue a sua dimensão de ego como primeiro passo, em favor da dimensão do seu eu superior. Faça essa escolha. O seu eu superior é a natureza que convém ao seu progresso, à sua felicidade, à sua capacidade de viver intensamente esse momento, o máximo de si mesmo. Então, negar-se a si mesmo nesse caso é entender que a nossa essência, a nossa condição de ser imortal é a mais importante, é a mais preciosa, é a mais valorosa, é a mais prazerosa para nós mesmos. É fazer essa escolha, negar-se na nossa aparência em favor da nossa essência. E o negar-se em nossa aparência tem vários desdobramentos, não é? Na nossa aparência, nós somos instintos e sensações. A nossa personalidade, basicamente, ela é estruturada com aqueles comportamentos que herdamos da nossa natureza animal, que são os instintos, né? A nossa capacidade de sobrevivência, né? A capacidade de defesa, as emoções básicas do medo, da raiva, do nojo, né? A infelicidade, né? A tristeza. Então, essas emoções fazem parte da nossa natureza primitiva e que foram muito úteis no início da nossa evolução. Nós chegamos até aqui, evoluímos até o ponto em que estamos, apoiados nesses recursos que a nossa natureza já incorporou no caminho evolutivo que percorremos, né? Mas também as sensações, né? Hoje nós somos principalmente, né, os sentidos que temos. Então, o paladar, ele é um dos motivadores da nossa vida. Comer coisas gostosas, né? Fazer da alimentação uma fonte de prazer. E quantos de nós, não é, passa o tempo todo pensando na comida que vai comer, no prato que vai fazer, ou no lugar que vai para comer aquele alimento, né? A delícia que isso representa, né? Algo que é fantástico e maravilhoso, não é mesmo? Assim que também, né, a busca que nós temos pela boa música, pelos sons agradáveis, né? Quando estamos em meio à natureza e ouvimos os sons da natureza, as cachoeiras, os pássaros, o vento, a chuva, né? Então, sons que fazem bem para a nossa alma, assim como também as imagens bonitas que nos dão prazer, não é? Os odores, os perfumes que nos são tão agradáveis, o toque, né, como expressão de carinho. Então, todas essas sensações prazerosas povoam a nossa vida e são os motivadores do nosso dia a dia.
Mas aí a gente tem que se perguntar, é só isso? A nossa felicidade consiste nisso? De ter a boa comida, a boa roupa para vestir, as coisas bonitas para olhar, os sons agradáveis para ouvir, os bons odores para sentir, o toque carinhoso. A vida vai se resumir nisso? Isso é a nossa felicidade? Foi e tem sido, né? Fundamentalmente hoje, nos movimentamos, né? Trabalhamos muito, investimos, estudamos. Né? Por quê? Porque a gente quer desfrutar destes prazeres, todos legítimos, fantásticos e maravilhosos. Só que todos eles são fugazes, todos eles são passageiros, todos eles nos fazem feliz no momento e nos deixa carentes em seguida. Porque quando termina esse prazer, a gente fica desejando repetir. A gente acaba criando a necessidade de tê-los novamente para se sentir feliz outra vez. Isso é ótimo, porque a gente procura as coisas boas. Mas quantas vezes nós ficamos frustrados na carência? Eu queria tanto ganhar um abraço, eu queria tanto um toque de carinho, né? Quando que eu vou ter isso? Gostaria tanto de comer tal comida, gostaria tanto de estar em tal lugar maravilhoso, gostaria de ouvir novamente, né, aqueles sons. E como a gente não tem, a gente fica frustrado. Carência é a falta de alguma coisa dessa natureza, mesmo que seja o afeto de alguém, né? Porque quando é o afeto de alguém, nós queremos usufruir. Se somos carentes, é porque a gente quer receber. A dor é de não estar recebendo. Porque a mesma coisa que a gente quer receber é possível de ser dada, da gente criar e oferecer e sentir prazer também, não é? Mas quando a gente quer receber e não recebe, a gente fica carente. Então isso é dor, né? Isso é sofrimento. Pode virar sofrimento. Então, o que Jesus propõe? Descubra uma outra fonte de prazer, que é ainda maior do que essa. Então, o movimento não é de negar nenhum dos prazeres que atualmente a gente pode desfrutar, mas reconhecer que se a gente ficar limitado apenas a estes prazeres, vira e mexe nós estaremos frustrados e carentes. E nos movimentando para conseguir um pouco mais. E a nossa vida é de correr atrás para conquistar, para conseguir aquilo que nos falta. O movimento, a dinâmica da nossa vida é de ir na direção do que nos falta. Isso nos torna frágeis, dependentes. Qual é a proposta de Jesus? Tenha coragem de negar-se a si mesmo, de negar que esta seja a fonte exclusiva do seu prazer, dos seus benefícios. Descubra-se a si mesmo. Então é um outro si mesmo, a sua essência. Veja-se como filho de Deus. Em outro momento ele vai dizer: buscai primeiro o reino de Deus, ou o reino dos céus, e a sua justiça, e tudo mais lhe será acrescentado. Então, novamente, um outro modo de dizer que existe uma outra coisa que é prioritária. Então, cuidar de uma prioridade não é negar as outras coisas que estão abaixo ou em seguida da prioridade. Esta é a percepção mais importante para nós
nesse bate-papo que estamos fazendo. Em outro momento, Jesus também dá esse toque a respeito de que essa natureza essencial, ela é prioritária e deve existir uma hierarquia. No Evangelho de Mateus, ele, em outro capítulo, no capítulo 10, ele registra assim: e quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Olha, um outro ângulo muito interessante. Ele disse, naquele momento que vimos aqui, quem quiser vir após mim. Então, está no livre-arbítrio de cada um. Se você quiser, bem. Se não quiser, continue do seu jeito, né? É para aqueles que querem. Se quiser vir após mim, aí ele vai dar as 3 condições. Já nessa outra situação, ele repete o mesmo tema quando diz: e quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. É claro, né, gente? Quem não busca essa felicidade maior, não pode desfrutar dela, porque não está buscando, não escolheu. Existe uma fonte de um prazer infinitamente maior do que esses prazeres que nós conhecemos, que são bons, mas são menores e nos deixa sempre na mão, porque a gente desfruta e quando acaba, a gente fica com gosto de quero mais e começa a ter que fazer todo um esforço para conseguir novamente. E se não conseguir, fica carente. Então, todas as carências se reportam a coisas que nós desejamos, que são boas, prazerosas, mas que acabam. E quando acaba, a gente fica querendo mais. A gente fica carente. E às vezes se revolta porque não tem. Né? Às vezes a gente até se autoflagela porque não tem. Ah, eu não mereço. Ai, quem sou eu para poder desfrutar destas condições? Né? Então, são prazeres, mas que não têm permanência, porque se reportam àquilo que é circunstancial em nós mesmos, àquilo que é transitório. Então, nesse outro ponto, Jesus já não está dizendo quem quiser vir após mim. Ele diz, quem não segue após mim, tudo bem, você resolveu ficar, não é digno de mim. Não é digno, não é da pessoa, da atenção ou do amor dele, né? Ele está se referindo à proposta, né? A boa nova. A proposta é que cada um se assuma na sua essência. Vós sois deuses. Isso não é ensinamento de Jesus, não. Isso vem lá dos profetas judaicos, né? Está lá nos Salmos. Vós sois deuses. Mas ele confirma, ele era judeu também, né? Conhecia todos os ensinamentos, e ele ratifica. E acrescenta, expande. Vós sois deuses, podeis fazer tudo o que eu faço. Então, ele delimitou essa deidade. Né? Ele não ficou só no deuses assim, né? Genérico, simbólico, metafórico. Não, ele disse, podeis fazer o que eu faço, isso tudo que eu faço, curar, né? Esclarecer, né? Levantar as pessoas, vocês podem fazer tudo isso que eu faço, e mais até, se não bastasse fazer tudo o que ele faz, né? Podemos fazer até mais. Então ele incita o ser humano a assumir essa dimensão. Né? Em outros momentos também. Deixai brilhar a vossa luz. Sois luz. Né? Então, a proposta de Jesus é de engrandecimento do ser humano, não na sua vaidade, não na sua pequenez, na sua inferioridade, mas naquilo que o ser humano tem de grande já, não é para o futuro. Sois deuses já. Por quê?
todos os atributos da divindade estão em você, na sua herança. Você não é filho de Deus? O filho tem a genética do pai. O pai é a perfeição em todos os aspectos, irretocável, em especial, né, é amor, é luz. Então, isso que é o pai, nós também somos, já está em nós. Mas o que é que está faltando? Que a gente negue-se a si mesmo, que a gente pare de ficar distraído com a superficialidade, com aquilo que é passageiro, é transitório. Comer bem é ótimo, mas, gente, a vida não vai ser feita só de comer bem, de vestir bem, de olhar coisas bonitas e ouvir coisas bonitas e sentir prazer com o toque, né, com o cuidado que as pessoas têm conosco. O prazer mais profundo é quando o ser humano ama e se assemelha a Deus. E é isso que Jesus propõe. Ame, assuma a sua divindade, deixe o amor que está aí dentro de você, saia e ofereça, fecunde a alma do próximo, né? Com o sorriso, com o gesto de fraternidade, com a solidariedade, né? Com um olhar de reconhecimento, de validação, de respeito sem julgamento. Seja divino, use a sua capacidade de amar. Essa é a proposta de Jesus. Mas a gente está distraído até hoje, achando, né, que todos os prazeres que a vida material nos proporciona e que são legítimos, a gente fica achando que isso é tudo. E a gente vive em função disso. Estudou para ganhar bastante dinheiro, né, e ter conforto material. Trabalha para ter bastante conforto material, para dar, né, uma condição melhor, tanto para os nossos filhos ou para a nossa velhice. Enfim, a gente tem um monte de argumentos que a gente acha que são plenamente justificáveis para ficar limitado apenas à nossa vida material. Tudo bem, a nossa vida material não é para ser desprezada, descuidada. Mas é que se a gente não tem o principal, aquilo que é complementar fica prejudicado. Se nós não somos deuses, se a gente não assume que nós somos seres amorosos e amamos de verdade, nos ocupamos em amar e não cobrar que os outros nos amem, né? Então, se a gente não fizer isso, nós não vamos desfrutar desta possibilidade, né, de sermos o melhor de nós mesmos. Então, quando ele diz, quem não toma sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim, quer dizer, não vai desfrutar. Você pode desfrutar uma alegria infinita, sendo amoroso, né, sendo lúcido, usando sabedoria, procurando a cada instante, né, estar à disposição da vida para oferecer o melhor ao seu alcance. Se você não se prontifica a esse movimento, você não vai desfrutar da felicidade, da realização pessoal, do empoderamento, da saúde, da prosperidade que isso tudo propicia, né? É interessante também, né, que a gente considere as outras duas condições que ele apresentou, né? De um lado, é o negar-se a si mesmo. Então, já estamos de acordo que dar prioridade às coisas que nos tornam divinos é o ponto mais importante. Hierarquicamente, tem que ser atendido com prioridade
primeiro. Porque uma vez sintonizando com a divindade, nos colocando numa postura amorosa, nós conseguimos tudo mais. Tudo vai dar certo. Vamos ter sabedoria, vamos nos sentir planificados, não vamos ter carência, né? Vamos ter lucidez para resolver todas as adversidades da vida. Emily coloca nos seus comentários, né? Quando você cita vós sois deuses, cabe dizer que sois o sal da terra. Exatamente. Eu estava lembrando, mas não cuidei de também expor, né? Vós sois luz, vós sois o sal da terra. Faça a diferença. Ser o sal da terra, gente, é ocupar esse lugar, que não é o lugar comum. O lugar comum é seguir os instintos e atender todos os reclamos das nossas sensações. O sal da terra é fazer diferente, é ser mais do que isso. Fazer a diferença é não ficar repetindo a mesma coisa, não ser como um rebanho, né? A gente seguindo, copiando o que os outros fazem, querendo ser igual ou mais que os outros. O sal da terra é a gente ter autonomia de ser o que somos, de assumir a nossa vida, definindo qual é o destino que nos convém e nos colocando na direção desse destino que nós escolhemos e não que os outros escolheram. Nós não precisamos de ninguém dizer para nós qual é o modelo de felicidade que nos convém. Nós temos que saber qual é a felicidade que nós queremos ter. E esta definição nós não encontramos fora de nós. Nós encontramos nesse encontro conosco mesmos, tendo intimidade conosco e tendo as rédeas do destino em nossas mãos. Obrigado, Emily, por lembrar do sal da terra, que é um detalhe importantíssimo. Fazermos a diferença, né? Nós vamos salgar, dar o tempero, assim como também, né, que a gente seja o fermento, em que uma pequena quantidade de fermento leveda toda a massa, né? Então é uma proposta de que nós podemos ter pequenos atributos que são valiosíssimos, que têm um impacto imenso. Então, o negar-se a si mesmo é fazer essa escolha para poder desfrutar de algo muito maior e muito melhor, né? Mas ele fala também, e aí eu gostaria de incluir, né, no tema principal, esses outros detalhes, né? Tome a sua cruz. E o que é tomar a sua cruz? O caminho da ascensão, né? Subir o monte, escalar a montanha, é um caminho que inclui percalços, dificuldades. Mas dificuldades que não são, para nós, castigos, que não são motivos de reclamação. Todas as dificuldades do caminho são os desafios que nós precisamos para crescer. Olha aí, estou vendo na tela que alguém de Nova Granada, minha cidade natal, eles me chamam até de Pedrinho, né? E anunciando que Nova Granada está me ouvindo. Que alegria, que bom, né? É uma delícia, né, perceber que nesse momento não existem distâncias. Nossos corações se encontram e é como se estivesse lado a lado, né? Alma com alma. Mas voltando lá. Os outros dois requisitos que ele acrescenta no ensino, ele chamou, né,
as pessoas, a multidão, e chamou os discípulos. Ele ia deixar um recado importante. Aquele que quiser vir após mim, olha, se você decidir optar pelo caminho que eu estou apresentando para você ser feliz, negue-se a si mesmo, saia das aparências e olhe quem você é em essência. Assuma que você é filho de Deus, que você é luz, que você é o sal da terra, que você é o fermento que leveda toda a massa. Assuma isso e desfrute disso. E tome a sua cruz. Evoluir é um trabalho, é uma construção. Toda construção requer esforço. Esforço pode ser uma coisa prazerosa ou uma coisa sofrida. Um atleta que quer ganhar uma boa compleição muscular, ele vai ter que fazer esforço. Ele vai ter que malhar, né, sentir a dor dos movimentos para aumentar, né, a sua disposição física, melhorar a sua disposição, né? Então ele vai requerer o músculo até onde seja possível, seus tendões, e por aí vai. Ele vai ter que ser disciplinado, se dedicar, ter tempo realmente, né, para desenvolver aquelas habilidades, né, ter disciplina. E isso dói, gente, dói. Ah, eu quero fazer um almoço delicioso. Eu vou ter todo um trabalho, se sou eu que vou criar esse almoço, eu vou ter todo um esforço para providenciar todas as coisas, desde comprar todos os ingredientes, depois preparar, organizar, servir, né? Criar as condições para que eu ofereça um almoço delicioso às pessoas que eu quero bem. Então, o esforço, ele se faz presente em tudo aquilo que a gente quer conquistar. Conquistar é encontrar aquilo que a gente ainda não tem, aquilo que ainda não está pronto, aquilo que não está conseguido. Então, para alcançar aquilo que a gente quer conseguir, vai ser com esforço, muito esforço. Determinação, criatividade, dedicação, persistência, resiliência, né? Não desistir ante os fracassos, ante os erros. Então, na vida, desenvolver as virtudes que nós queremos ter, mas ainda não temos, porque as nossas imperfeições são mais marcantes e mais latentes, vai requerer esforço. E essa palavra esforço, ela substitui aquilo que Jesus diz. Tome a sua cruz. Assuma todas as dificuldades naturais do caminho e supere-as. E a terceira condição, siga-me. Tá, eu priorizo a minha dimensão espiritual porque, mantendo essa chama acesa, eu dou conta de viver a vida e dou conta de fazer tudo o que eu tenho que fazer de uma maneira muito mais plausível, mais interessante, mais rica, mais proveitosa, mais prazerosa. Optando, reconhecendo que a prioridade é, primeiro, sermos divinos, assumirmos, né, os poderes que temos. Imbuído dos poderes, vamos à luta, vamos fazer o que nós temos que fazer. E aí, vamos tomar a nossa cruz, vamos enfrentar. Tudo aquilo que fizer parte do caminho, vamos encarar como estímulos. Todo desafio não será para nós castigo, não será motivo de reclamação, não será motivo de revolta. A justiça perfeita impera no universo, nos mínimos detalhes.
nenhuma folha se move no espaço senão pela vontade de Deus, nenhum grão de areia cai sobre nós se não estiver sob o comando das leis perfeitas que organizam a vida. Nenhuma dor bate à minha porta se eu não precisar dela. E eu preciso da dor sempre que eu deixei uma pendência para resolver. Eu errei, pisei na bola, mas não cuidei de aprender a alternativa correta. Então a dor vem para chamar a nossa atenção e dizer, olha, faça aquilo que está pendente. Você não aprendeu a fazer certo. Você errou lá, mas ainda não consertou. Então conserte. Enquanto a gente não consertar, a dor fica, né, chamando a gente. Então, olhar a vida por esse ângulo, agradecer as oportunidades que a vida nos traz com dificuldades. Não é agradecer a dificuldade, mas a oportunidade de superar a dificuldade, né? É importante a gente ter foco para agradecer. Pela lei natural, pela lei da atração, tudo que eu agradeço retorna, né? Vem em maior quantidade para mim. Então, se eu agradecer a dificuldade, vai vir mais dificuldade. Eu estou agradecendo porque eu estou gostando, então vem mais. Né? Se eu agradeço a dor, né? Então vem mais. Estou gostando, vem mais dor. Mas eu vou agradecer o quê? Eu vou olhar para a dor com respeito e agradecer aquilo que eu estou aprendendo com a presença dela. A dor está me trazendo a oportunidade. Eu agradeço a oportunidade. Ela é a mensageira, né? Mas o que eu quero não é que ela venha mais, mas que as oportunidades, né, me promovam a sair daquela inadimplência, daquela dívida. Então vamos agradecer sempre as qualidades, mesmo que nós não as tenhamos. Então, se a dor mostrou que nós precisamos ter mais paciência, então vamos começar a agradecer a paciência. Eu estou sendo testado, estou sendo, né, provocado de todos os lados para ficar irritado, para perder o controle. Eu vou agradecer a oportunidade de exercitar paciência. Que bom, estou vivendo agora o exercício de mostrar que eu também sou capaz de ter paciência, né? Não vou mais ser como um animal, responder e reagir às situações. Eu prefiro a paciência, né? A paciência me dá mais vantagens. Então eu quero exercitar agora a paciência. Obrigado por essa oportunidade de vivenciar a paciência, de olhar a minha irritação e dispensá-la, porque eu prefiro a paciência. Obrigado, paciência. Agradecer todas as virtudes, mesmo que não as tenhamos plenamente, mas se agradecer, elas vêm. Né? Vamos usar a lei da atração a nosso favor. Né? Então, tomar a nossa cruz, enfrentar as dificuldades com bom ânimo, com otimismo, né? Com alegria. Ora, se eu estou vivendo um momento duro, difícil, por que não encarar isso com bom humor? Não precisa ter euforia, né? Nós não vamos a um velório e ficar eufórico. Mas nós podemos sentir a alegria de ver aquele coração que cumpriu o seu mandato na terra e agora está sendo acolhido pelos amigos, pelos familiares. E isso dá assim um estado de consolação, de bom ânimo, de reconhecimento. Nossa, obrigado, vida, obrigado, Criador, né, de ter possibilitado que essa criatura ficasse conosco até hoje. E agora já pode voltar para casa. Né? Então, o que a gente vai ter de bom humor? Por esta circunstância. E não lamentar, porque não adianta lamentar. Lamentar é inconformação, é a incapacidade nossa de compreender aquilo que está acontecendo. Uma criatura partiu, que bom, vai com Deus, terminou seu tempo, né? Por que lamentar que alguém parte? O que lamenta é o nosso egoísmo, né? Que queremos reter a pessoa,
né? E que Deus obedeça a nossa vontade, e não nós obedecermos à vontade de Deus. Então, nada a lamentar, nada a revoltar, né? Alegria sempre, claro que de forma discreta quando necessário, né? Aquele estado de paz interna, de satisfação, né? Ante as situações doloridas, difíceis, né? Tô malhando para melhorar minha forma física, tá doendo pra caramba, mas nossa, que bom. Depois dessa eu vou ficar numa disposição física bem melhor. Na hora que eu terminar esse treino, eu vou me sentir leve, vou relaxar, vou sentir um prazer incomparável. Então, a alegria, mesmo quando a gente está na dor, né, na dificuldade, a alegria de estar vivendo algo que nos promove a ir para frente. Sob essa ótica, nada neste mundo é digno de tristeza. A tristeza será sempre a expressão da nossa incapacidade de compreender o que está acontecendo. Mas para finalizar, vamos ao último tópico. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Venha viver a plenitude. Vamos adotar como nosso modo de estar no mundo isto que um filho de Deus pode usufruir. Vamos viver como tal, como filhos, filhas de Deus, como aprendizes da vida. Podemos errar, porque errando a gente aprende e melhora, não é? Somos servidores e não aqueles que desejam ser servidos. O nosso prazer é fazer feliz o nosso irmão. Quem faz feliz o irmão, faz feliz a si mesmo. Agora, quem fica esperando ser amado pelo irmão, pode ficar na mão, né? Pode não ter esse feedback, não ter, né? Eu amo quem não me ama, né? Não. Eu quero o amor de alguém e fico carente porque não tenho. Agora, se eu amar, eu vou querer que ele seja feliz, eu vou contribuir para que essa criatura seja feliz, vou ser uma presença agradável, estimulante na vida dela, e não alguém que pede ou que cobra alguma coisa, né? Então, existe o bom lugar, né? E ser discípulo de Jesus é uma grande vantagem. Guardemos isso conosco a partir desse encontro. É muito vantajoso ser discípulo de Jesus. Veja que é um posto a mais do que ser aluno de Jesus. O discípulo é aquele que segue, né? Que adota para si a proposta do seu mestre. Então, se essa conversa criar uma coceirinha em nós, uma vontadezinha de sermos discípulos, terá valido a pena o tempo de vocês de ficar prestando atenção, né? O tempo de todos nós que nos dedicamos a situar estas questões. Então, lembremos que o negar-se a si mesmo não é de forma alguma nos castigar, nos deixar privados daquilo que é bom. O negar-se a si mesmo não quer dizer sacrifício, quer dizer olhe pelo lado melhor que você é e faça a opção por ele. Viva essa dimensão, porque você pode ser feliz, satisfeito agora, nesse momento que você está vivendo, seja ele de que natureza for, problemático ou de tranquilidade, difícil ou de situações que você já domina, que requer esforço ou que te possibilite o descanso. Vamos lembrar? A hora de ser feliz não é daqui a pouco.
é um instante que a gente está vivendo. E viver esse instante é trazer a consciência, o Cristo interno, o ser divino, para que ele se expresse através de nós. É um prazer incomparável. Eu convido a todos vocês, nesses instantes finais, a mais uma vez unirmos nossos corações e indo novamente, neste espaço sagrado que existe dentro de nós, que somos nós na nossa essência. Deixemos que brilhe a nossa luz, que pulse o nosso amor, expressando-nos assim: Senhor Jesus, muito obrigado pelo amor infinito que nos tem sido dedicado até aqui, com os seus ensinos, com a sua proposta. O seu carinho por nós, Senhor, é comovente, pois que permitiste que acompanhássemos a sua experiência num corpo de carne, para que nós tivéssemos uma referência palpável, próxima, concreta, de que nós também podemos ser tudo isso que exemplificaste para nós. Obrigado, Senhor, por ter nos deixado esse alimento espiritual, essa luz, essa força que nos coloca numa condição tão boa, tão melhor. E hoje, Senhor, estamos qualificados para dizer-te: sim, nós queremos seguir-te, nós queremos carregar a cruz que nos ofereces, que são os desafios da vida, reconhecendo que o seu fardo é leve, o seu jugo é suave, e nós queremos te seguir. Conte conosco, Jesus, fazendo de cada um de nós instrumento da sua vontade. E permaneça, Senhor, sempre conosco. Que assim seja. Que delícia, gente, estar com vocês. Pude ver os comentários que foram circulando, do Maurício, da Ariadne e de tantos outros que participaram desse nosso encontro. Outros virão. E eu desejo estar com vocês sempre que possível para caminharmos juntos na compreensão daquilo que pode tornar a nossa vida mais viável, mais feliz, mais plena, mais inteira. Um abraço carinhoso, caloroso em cada um, em cada uma de vocês. Até qualquer momento.